Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de resolução de questões e nesse vídeo a gente vai tratar do terceiro e último texto da prova de oficial de chancelaria aplicada pela FGV em 2016, ok? Então vamos lá direto para a resolução das questões. Então pessoal, vamos lá para a resolução do terceiro texto da prova de oficial de chancelaria aplicado pela prova aplicada pela FGV em 2016, terceiro e último texto, tá? Esse texto, a gente pode ver aqui que ele é um texto longo, né? Então olha o tamanho do texto aqui, é um texto bem longo com 6 questões, tá? Minha dica, minha sugestão, vamos lá, não leia o texto, é um texto longo. Então você vai ler o texto, você vai perder um tempo muito grande com o texto para depois ir para as perguntas, tá? Então não faça isso. Minha sugestão, vai direto para as perguntas. Vai direto para as perguntas e às vezes a pergunta te direciona para uma parte do texto, como sempre aconteceu ali na maioria dos textos que a gente já viu, e você vai direto ali para o ponto onde a pergunta te direcionar, tá? Se não for possível, daí você vai lendo o texto conforme as coisas vão acontecendo. Mas primeiro vai direto para a pergunta, depois começa a ler o texto, tá? Essa é a minha dica, principalmente para textos longos como esse. De qualquer jeito, eu vou colocar aqui para aqueles que querem ler o texto antes, e como forma de praticar, eu acho que para prática, não para prova, para prática, vale a pena ler o texto aqui antes. Eu vou fazer assim, eu vou colocar o texto para vocês, deixo 3 segundinhos na tela, vocês pausem, leem o texto e eu vou para a próxima parte do texto para vocês poderem ter a oportunidade de ler o texto todo, tá? Então vamos lá. Primeira parte do texto, vou deixar 3 segundos, pausem o vídeo para eu poder ir para a próxima. Então, primeira parte, 3 segundos para vocês poderem ler. Próxima parte do texto, essa daqui, 3 segundos para vocês poderem ler. Próxima parte do texto, esse parágrafo aqui, 3 segundos para vocês poderem ler. E a última parte do texto, essa parte aqui, de novo 3 segundos para vocês poderem ler. Então vamos lá. Apresentado o texto, vamos agora para as questões. Antes de ir para as questões, vamos lá, a questão está aqui, mas as questões serão apresentadas em 4 slides, como sempre, como tenho feito isso daí sempre. O primeiro slide, eu vou só apresentar a questão e onde essa questão pode ser, a que parte do texto essa questão faz referência. Então vocês vão ter a oportunidade de ler a questão sem resposta e ler a parte do texto para poder descobrir qual é a resposta correta. No segundo slide, eu vou apresentar a questão com algumas dicas. Dicas de gramática ou dicas de vocabulário. Também sem resposta. Então vocês vão ter a segunda oportunidade para responder a pergunta. No terceiro slide, eu vou colocar a minha resposta e com as conclusões que eu tomei para chegar à minha resposta. E no quarto e último slide, a resposta da banca, a resposta oficial da questão. Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. In the second paragraph of text 3, olha lá. Então, logo na primeira pergunta, eu já tenho referência a uma parte do texto, né? Então, se você lá na prova for lá e leu o texto todo para depois ir para a pergunta, você vai ser obrigado a ler o segundo parágrafo de novo, porque provavelmente depois de ler um texto tão longo assim, você não vai se lembrar de detalhes sobre esse parágrafo. Então, primeiro lê a pergunta para depois ir para o texto, né? Então, vamos lá. In the second paragraph of text 3, the author refers to different meanings that a language can carry. When he argues that sending the gunships in a language is a language that everybody understands, he means that threatening language should not be used in diplomatic exchanges. People understand the sentence because it's written in plain English.
the language of diplomacy is rather complex, so it's better to act first. One does not need to understand the language because this action speaks for itself. One must learn how to speak many languages to avoid misunderstandings and war. Vamos lá. Qual é a sua resposta para essa pergunta, né? Lembrando que esse daqui é o segundo parágrafo, então essa pergunta refere-se a esse parágrafo. Qual é a sua resposta? Vou para o segundo slide, com as dicas. Então, some tips para essa pergunta, né? Para essa parte. Então, aqui eu tenho algum vocabulário e alguns vocabulários aqui. Vamos lá para as dicas que eu tenho aqui. To argue. To state, giving clear reasons that something is true, should be done. Argumentar. Então, to argue tem vários significados. Nesse caso aqui, nessa situação, when he argues that sending gunships is a language that everybody understands, eu tenho essa ideia de argumentar mesmo, né? Mas algo pode ser uma briga verbal, sem partir para as vias de fato, né? Tá aqui. To argue, a tradução mais normal que existe seria essa aqui. To argue, to disagree with someone in words, often in an angry way, seria discutir. Attention, to discuss is different from to argue. Então, to discuss é você discutir um assunto para tentar resolver uma situação. Então, aquela discussão não é briga. É aquela discussão saudável em que se tenta resolver uma situação. Agora, existe o discutir também em português, que é discutir em relação à briga, né? Então, aquela discussão verbal, aquela briga verbal, sem partir para as vias de fato. Gunship, está aqui, né? Gunship, a military helicopter used to protect all the helicopters and to destroy enemy guns. Então, assim, eu me confundi, imaginava que gunship fosse relacionado a navio, né? Por causa de ship, mas não é. Então, é aquele helicóptero militar usado para proteger os outros ali, né? Threatening, with the intention of harming someone. Ameaçador. Então, threatening é um adjetivo aqui, né? Onde está? Threatening. Threatening language should not be used. Threatening é um adjetivo que é ameaçador, tá? Exchange. The act of giving someone something and receiving something else from them. Troca. Plain. Without anything added or without decoration. Uma coisa simples. Plain English, que ele quis dizer aqui. Plain English é um inglês simples, sem floreamentos, né? Rather, fairly or to some degree. Um tanto. Cadê aqui? Né? The language of diplomacy is rather complex. Então, a linguagem de diplomacia é um tanto complexa, né? Um tanto complexa, essa é a ideia. To speak for itself, falar por si só. To avoid, to prevent something bad from happening, evitar. Misunderstanding, a problem caused by someone not understanding a question, situation or instruction correctly, mal entendido. Eu já havia explicado termos assim antes, mas toda vez que você tem esse mis na frente, ele é uma situação em que fala que causa um problema para aquele verbo que está aqui na frente. Então, to misunderstand é entender errado. To misplace é guardar no lugar errado. E aí tem várias outras colocações, tá? Então esse mis é sempre com a ideia de aquele verbo colocado de uma forma errônea. Mother tongue, native language. Your mother tongue is the first and the main language that you learned when you were a child. Língua nativa. To acquire, to obtain something by buying it or being given it. Adquirir. Used to be, costumava ser, mas não é mais. Então eu vou colocar aqui o link de um vídeo que eu explico a estrutura do modal verb
used to, ok? Então assistam lá para poder pegar mais detalhes sobre used to, que costumava ser, mas hoje em dia não é mais. Essa é a ideia que ele dá. Subtle, not easy to notice or understand unless you pay careful attention. Sutil. Delegate, someone who has been elected or chosen to speak, vote or take decisions for a group. Delegado. Such and such a. Então, such and such a country, nesse caso, né? It's used to talk about a particular thing, time, amount, in our case, a country, without saying exactly what it is. Então, fulano de tal, ou o tal país, e aí vai. Alguma situação dessa colocação. Subject, the thing you are talking about or considering in a conversation, discussion, book or film. Assunto. Unusually, not usual. As well, é o mesmo que to. In addition to something that was said before, também. E thought, eu coloquei mais para não haver confusão ali, tá? Thought, something that you think of, remember or realize. Pensamento. Attention. Thought can be a noun or the best of the thing. Então você precisa saber se esse thought está sendo colocado como um substantivo ou como um verbo, conforme a estrutura da sua sentença, ok? Todas essas palavras, elas estão ou aqui na parte do texto ou na parte da pergunta, tá? Bom, agora, com essas dicas, qual é a sua resposta? Vamos lá para a minha resposta? Vamos lá. A minha resposta é: one does not need to understand the language because this action speaks for itself. O que acontece? No fundo, quando ele coloca aqui in the second paragraph of text 3, no fundo eu não precisava nem ler o texto para poder responder essa pergunta, né? Eu poderia somente usar um pouco do bom senso e entender o que ele quer dizer aqui. Então ele fala que language tem vários significados, pode ser uma palavra usada de várias formas. No texto, no segundo parágrafo, ele traz todas essas formas, mas depois, na própria pergunta, ele coloca: when he argues that sending the gunships is a language that everybody understands, ele quer dizer que... Então, a pergunta fala: essa sentença quer dizer o quê? Ou seja, não preciso nem ler o texto para poder responder. Eu só preciso entender o que aquela sentença quer dizer, tá? Então, sending the gunships is a language that everybody understands. O que ele quer dizer com isso? Threatening language should not be used in diplomatic exchanges. Ele não está falando em language, ele está falando em action. People understand the sentence because it's written in plain English. Não está escrito, ele está falando sobre uma ação de enviar, vamos chamar de aviões de combate. The language of diplomacy is rather complex, so it's better to act first. Ele não fala nada naquela sentença de que a língua diplomática é mais complexa. Vamos para ele. One must learn how to speak many languages to avoid misunderstandings and war. Também não fala nada sobre várias línguas, e aí vai. Agora vamos lá para D, né? One does not need to understand the language because this action speaks for itself. Então, essa ação fala por si só. Então, o que eu tenho aqui é realmente uma ação, não é uma linguagem, não é nada, né? Então, a ação fala por si só. Então, seria a letra D. Sem precisar ler o segundo parágrafo, só pelo entendimento que eu consigo retirar daquela sentença que está na própria pergunta, tá? Então, assim, é uma questão que eu não precisava nem ter lido o segundo parágrafo a que ela faz referência. E a resposta realmente foi a letra D, tá? Então vamos lá para a segunda pergunta. Mark the statements below as true or false according to
points raised in text tree. Então, essa pergunta é um pouco mais complicada, porque ela vai colocar 3 sentenças e eu vou precisar saber se essas sentenças são corretas de acordo com o texto. Então, agora sim, vou precisar ler o texto, tá? Então, vamos lá. Diplomats are often in situations where a common language is spoken. Using an interpreter as mediator is a flawless alternative for diplomatic meetings. Despite the efforts to do away with problems in communication, the ideal solution has not been found yet. E ele coloca aqui as possibilidades. The correct sequence is false, true, 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 false, false, blá, 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 blá. Ok? Então, determine, a ideia é leia, você vai ter que determinar se cada uma dessas sentenças é verdadeiro ou falso e depois verificar qual se aplica aqui, ok? Infelizmente você vai ter que ler o texto lá, que eu coloquei lá, eu vou até fazer isso de novo, né? Então vamos lá, deixar 3 segundinhos para vocês poderem ler o texto. Então 3 segundos para essa primeira parte, vai lá, pausa o vídeo e lê. 3 segundos para a segunda parte, pausa o vídeo ali e lê. Mais 3 segundos aqui para essa outra parte, pausa o vídeo, lê. E mais 3 segundos aqui para essa última parte. Então pausa o vídeo ali e vamos ler. Ok, então a gente já tem ali o texto. Então precisou ler o texto, né, para poder responder. Vamos lá para as dicas. Então, some tips, né? Então, a primeira sentença, eu vou encontrar essa primeira sentença nesse parágrafo, para saber se ela é verdadeira ou falsa. Essa segunda sentença, eu vou encontrar nessa parte aqui. Então, pode ler ali, ver se você consegue responder. E a terceira sentença, eu vou encontrar nessa parte em azul. Então, lê ali e vê se você vai conseguir responder agora. E ainda tem algumas palavras. Vamos lá para as palavras que existem, né? Então, rare, overcome, essas palavras aqui desse texto em amarelo, além dos próprios problemas que eu tenho aqui na própria pergunta. Então, vamos lá para algumas vocabulário, para algum vocabulário. To raise, to move or lift something to a higher position, place or level. Elevar, levantar. Flawless, perfect. Eu devo admitir que flawless é uma palavra que me trouxe um problema. Eu não sabia o significado, mas eu sabia que less é um sufixo que traz a ideia de sem. Então, por exemplo, careless, sem cuidado. Flawless seria sem flaw. Vamos falar assim, flaw, né? E eu não sabia se essa palavra flaw poderia trazer uma ideia positiva ou uma ideia negativa. Eu tive que, mais ou menos, pelo contexto da sentença, trazer se isso daí traria uma ideia positiva ou negativa, mas eu imaginei que fosse sem erros. Se é sem erros, era perfeito. Então, esse foi o entendimento que eu fiz dessa palavra. Graças a Deus foi o entendimento correto. Tá? Então, você pode ver aqui que flawless é perfect, having no mistakes or marks, or not lacking anything. Despite, in spite of, é o mesmo que in spite of, usually to say that something happens or is true even though something else might have prevented it. Apesar de, to do away with something or someone, to get rid of something or stopping using it, se livrar de algo. Rare, not seen or found very often, or not happening very often, raro. To overcome, to successfully control a feeling or problem that prevents you from achieving something. Superar. Equity. Equity. A situation in which all people are treated equally and no one has an unfair advantage. Equidade. Então aqui a pronúncia, né? Equity.
time consuming. When something is time consuming, it takes a lot of time to do it. Costly, very expensive. Nossa, custoso. Custoso, caro. Straightforward, simply and easy to understand. Direto ao ponto, straightforward. Straightforwardly, é um sufixo que transforma um adjetivo ou um verbo em um advérbio. Vou colocar aqui o link de um vídeo que explica o sufixo li, ok? Então, se straightforward é direto ao ponto, straightforwardly, que é um advérbio dessa expressão, seria diretamente ao ponto, que é o advérbio, ok? Is the adverb related to this adjective. Bom, com base nisso daí, qual é a sua resposta então? Lendo essa parte sobre a primeira sentença, lendo essa parte para a segunda sentença e lendo essa parte para a terceira sentença. Qual é a sua resposta agora? Vamos lá para a minha resposta. Bom, vamos lá. A primeira é false, a segunda é false e a terceira é true. Tá? Então a minha resposta seria a letra E. Mas eu devo admitir que... como é que eu tentei fazer? Bom, eu sabia que a primeira era falsa, né? Então, diplomats are often in situations where a common language is spoken, mas ele coloca aqui. Let us first look into different aspects of diplomatic language, in its basic meaning, that of a tongue. Obviously, the first problem to solve is finding a common tongue. Então, o primeiro problema é descobrir, tentar arranjar uma língua comum. Então, assim, diplomats are often in situations where a common language is spoken? Não. Esse, na verdade, é um dos maiores problemas, é o primeiro problema. Se a gente continuar, diplomats only exceptionally find themselves in situations to be able to communicate in one language, common to all participants. Então ele já coloca que isso daí é uma raridade. Então, não é geralmente que isso acontece. Então, a primeira é falsa. Já é batata isso daí. Por ser falsa, eu já elimino a B e a C. A última, eu tenho: despite the efforts to do away with problems in communication, the ideal solution has not been found yet. Então eu coloco aqui, né? There are several ways to overcome the problem of communication between people who speak different mother tongues. None of these ways is ideal. Então tem vários jeitos de resolver o problema, mas nenhum deles é ideal. E ele coloca exatamente: despite the efforts to do away with problems in communication, the ideal solution has not been found yet. Então essa é uma sentença verdadeira. Se ela é verdadeira, eu elimino a B e a C, já estavam eliminadas, e a D, que fala que a última sentença é falsa, que é falso. Então eu ficaria com a A e a E. False, true, true. False, false, true. Qual é o problema? Você lembra que eu falei que eu tive problema com esse flawless? Então, agora ela se tornou uma palavra essencial para eu não errar a pergunta. Olha que loucura, né? E eu tive que fazer aquele estudo. Eu falei, putz, flawless, e agora, né? Sem o quê? Sem alguma coisa correta ou sem alguma coisa incorreta? Porque eu não sabia o que significava flawless. E eu fiz aquele estudo e tentei chegar a um significado para a palavra que eu imaginei que fosse sem problemas. Sem problemas. Quando eu falo sem problemas, eu coloco: using a interpreter as mediator is a flawless alternative for diplomatic meetings. Então, usar um intérprete como mediador é uma alternativa sem problemas para os encontros diplomáticos. Foi essa o entendimento que eu tive. Mas se eu tivesse colocado sem perfeição,
sem ser perfeito, eu já cairia para um outro ponto. Se eu usar flawless como uma coisa sem problema nenhum, não há problema nenhum com isso, eu tenho que determinar que isso aqui é falso, porque ele coloca aqui: a third formula using interpreter is very widely used, particularly multilateral diplomacy or for negotiations at a very high political level, not only for reasons of equity, but because politicians and statesmen often do not speak foreign languages. This method also has the disadvantages. This method has also disadvantages. So, não é uma situação perfeita, tá? Ele coloca aqui que é uma situação perfeita. Então, essa daqui eu coloquei como falsa. Agora eu tenho que ver qual é a resposta correta. Isso daqui eu coloquei como... bom, eu já até coloquei nas dicas anteriores eu coloquei que era perfeito, então a minha resposta foi letra E, tá? E realmente a resposta foi letra E, graças a Deus. Mas eu poderia ter errado ali facilmente, ali colocado letra A, tá? Vamos lá para a terceira pergunta. The sentence that offers a suggestion is. The sentence that offers a suggestion is. A, B, C, D ou B. Olha lá, eu não precisava nem ler o texto, eu precisava entender o que cada alternativa quer falar, para ver se qual seria a alternativa que faz uma sugestão, né? Vamos ler as alternativas? Each sentence should be a wound-up thought. One may leave the impression of being a little confused. A third formula using interpreters is also very widely used. The term language in diplomacy obviously can be interpreted in several ways. It's time-consuming, costly, and sometimes inadequate or forwardly incorrect. Qual a sua resposta? Qual dessas alternativas refere-se a uma sugestão? Vamos lá para as dicas? Wound up. Here, it brings the idea of saying clearly what you think. Então, each sentence should be a wound-up thought. A thought said clearly. Tá? Eu só tenho essa sugestão para vocês. Vê lá, de novo, né? Com essa ideia de wound-up, qual é a sua resposta? Já vamos direto lá para a minha resposta. Vamos lá. Seria a letra A. Each sentence should be a wound-up thought. Então, deveria ser, né, que é uma sugestão. Por quê? As outras, elas falam sobre uma possibilidade. A C é uma sentença, uma plain sentence, uma sentença simples. A D também traz uma possibilidade. E a E, de novo, é uma sentença simples. Vamos lá. Possibilidade. Eu vou ler as primeiras possibilidades. A letra B e a letra D são possibilidades. Vamos ver? One may leave the impression of being a little confused. Então, uma pessoa pode deixar a impressão de que é um pouco confuso. Uma possibilidade. E a letra D. The term language in diplomacy obviously can be interpreted in several ways. Can be. Existe a possibilidade de ser interpretada em várias outras maneiras. Então, a B e a D fazem referências a uma possibilidade. A letra C e E são sentenças normais. A third formula using interpreter is also very widely used. Então, a third formula is very widely used. Então, a terceira fórmula é muito usada. Uma sentença normal. It's time-consuming, costly, and sometimes inadequate or straightforwardly incorrect. It is time-consuming. Então, ela é custosa, tá? Toma tempo, e aí vai. Então, a única que realmente traz uma sugestão é a primeira. Each sentence should be a wound-up thought. Deveria ser, então, como se fosse uma sugestão. Então,
37, a minha resposta é a letra A. E a resposta realmente foi a letra A. Vamos lá para a próxima? The word that forms the plural in the same way as FORA in the United States and Brazil are also advancing human rights issues in bilateral and multilateral fora is. Então eu tenho aqui FORA, que é plural de uma palavra. Vou até falar aqui qual é a palavra, que é forum, né? Então, o plural de forum é fora. Há algumas outras possibilidades, mas essa daí é o plural. E essa fora está aqui nessa sentença. Então, ele quer saber qual é a outra palavra da alternativa que faz um plural parecido com esse, né? Não preciso nem ler o texto. De novo, não preciso nem ler o texto. É uma sentença, é uma questão difícil, porque demanda vocabulário, mas eu não vou ler o texto para responder. Então a ideia que é, ou eu sei ou não sei, tá? Vamos lá para as dicas. Não tenho muita coisa para falar sobre essas dicas, mas vamos lá. Fora, the plural of forum, taken by its Latin origin. Issue, a subject or problem that is often discussed or argued about, especially a social or political matter that affects the interests of a lot of people. Assunto. Então, fora, the plural of forum, tá? Quando eu pego a origem latina dessa palavra. Então, qual é a sua resposta? Agenda, nucleus, formula, criterion ou paralysis? Qual é a sua resposta para essa daqui? Qual é dessas palavras que faz... Qual palavra daqui faz o mesmo tipo de plural para essa situação? Fora and forum. Então, qual dessas aqui? Minha resposta, criterion, tá? Agenda, eu tenho plural agendas, né? A list of problems or subjects that a government or company is planning to deal with. Nucleus, nuclei or nucleuses, the central part of an atom, made by neutrons, protons, and other elementary particles. Formula, o plural é formula ou formulas. Criterion, plural é criteria. And paralyze, o plural é paralyzes, tá? Então, você vê que é uma questão mais complicadinha, porque ela demanda vocabulário, tá? Então não vai estar no texto, vai estar no seu próprio entendimento. Então, agendas, núcleos, nuclei ou núcleos, então é um plural mais difícil. Fórmula, fórmulas ou fórmulas desse jeito aqui. Mas eu sabia, graças a Deus, que criterion no plural seria criteria, tá? Então, forum, fora, criterion, criteria. Então, mesmo tipo de formação, né? De plural. E a resposta realmente foi a letra D, mas é uma questãozinha complicadinha, né? Para ser feita essa daí. Vamos lá para a questão número 5. In the passage, second as a special way of expressing the subtle needs of the diplomatic expression, in this way, it can be said, for example, that the delegate of such and such a country spoke. The expression in this way, que está aqui, can be replaced without changing meaning by hence, though, hereby, hereafter, hereabouts. Qual a sua resposta? Então, de novo, uma pergunta que não faz menção ao texto, ele é vocabulário. Eu não preciso ler o texto para responder essa pergunta. Tá? Então, qual a sua resposta? In this way, ela pode ser substituída sem alteração no significado por o quê? Aqui nesse caso. Qual das alternativas? Vamos para algumas dicas?
Some tips. In this way, dessa maneira ou assim. Então, assim. Second, as a special way of expressing the subtle needs of the diplomatic profession. In this way, ou dessa maneira, ou assim. It can be said, for example, that the delegate of such and such a country spoke. Ok, bye. Qual é a sua resposta agora? Só vou dar essa daqui, porque se eu traduzir todas elas aqui, a própria dica vai ser a resposta, né? Então, qual é a sua resposta? Já vou para minha resposta agora. Então, my answer. In this way, eu tive problema, porque hereby, hereafter, hereabouts, eles não são expressões que eu sou acostumado a usar. Eu só sei que elas são, toda vez que eu tenho aquele here na frente, eu tenho a ideia de aqui, né? Então, hereby, daqui em diante, hereafter, seria daqui em diante. Então, esse here, ele sempre traz alguma coisa aqui relacionada ao lugar onde você está, tá? Ele geralmente é um termo técnico, usado em termos jurídicos. Vamos ver o que a gente tem aqui? Hence, for this reason, therefore. The area is full of Chinese, hence its name is Chinatown. Its name is Chinatown. Então, hence, ele também tem a ideia do in this way, or therefore, e assim por diante. Ela era a única que eu conhecia e sabia usar mais ou menos, né? Então, essa foi a minha resposta. As outras, though, não tem como, né? Though it's used to introduce a statement that makes the main statement coming after, it seems surprising, unlikely or unexpected. Seria embora, que ele não cabe aqui. Ele não se encaixa aqui nessa tradução. Então, B eu sabia que não era. Hereby, hereafter and hereabouts são expressões que eu tive problema. Vamos ver como é que elas funcionam. Hereby, as a result of this statement. Então, this aqui que eu estava falando, né? Que o here traz a ideia de aqui, né? Neste lugar. Então, this statement. As a result of this statement, used in official situations. Por meio deste. Então, hereby, por meio deste, e blá blá blá. Hereafter, from this time on, daqui em diante. Hereabouts, somewhere near the place where you are. Por aqui, né, por essa região. Então você vê que toda vez que eu tenho esse hereby, hereafter, hereabouts e qualquer outro here, alguma coisa, ele vai dar a ideia de aqui, ok? Então lembre-se disso aí quando tiver alguma expressão dessa daí. Às vezes dá para deduzir o que essa expressãozinha fala com esse formato. E a resposta realmente foi a letra A, graças a Deus, né? Mas eu poderia facilmente ter respondido errado aqui. E vamos para a última questão número 6. Pronouns are words that take the place of a noun or a noun group in the passage. A passage está aqui também. Tá? The term language in diplomacy obviously can be interpreted in several ways. First, as a tongue, mother tongue, or an acquired one. The speech used by one nation, tribe, or other similar large group of people. The pronoun one is replacing nation, mother, speech, tongue, or diplomacy. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta para the pronoun one is replacing o quê? Qual é a sua resposta? Vamos lá para o próximo com as dicas, né? A dica, na verdade, é uma situação interessante, porque ele coloca aqui the pronoun one is replacing. Agora, eu tenho duas palavras one, né? Aqui e aqui. A qual delas ele está se referindo, né? A esse daqui ou a esse daqui? Olha que interessante. Essa questão, ela foi interessante, apesar de ser mais ou menos fácil,
ela foi interessante porque, apesar de perguntar o pronome one, né, está substituindo o que? Quando ele faz essa pergunta, ele também está querendo saber de você se você sabe distinguir a palavra one quando ele é um pronome ou quando ele é um numeral, né? Então é assim, eu vou lá direto para minha resposta. Vamos lá, tenta responder, ver se você consegue responder isso daí. E eu vou direto para minha resposta. O que acontece? One aqui é um numeral. Ó, used by one nation, one tribe, or other similar large group of people. Então, assim, esse one se refere, não é um pronome, ele é um numeral. Então, one que ele estava se referindo a um pronome é esse daqui. E esse pronome, ele faz referência a tongue, né? Então, assim, first, as tongue, mother tongue or an acquired tongue. An acquired tongue. Mother, no caso aqui, ele funciona como um adjetivo desse tongue aqui. Então, ele, or an acquired tongue. Então, essa daí é a minha resposta. Até certo ponto, uma pergunta simples, desde que você não se deixe levar por esse one como numeral. E a resposta realmente foi tongue lá, ok? Vamos lá, texto. Use of language in diplomacy. What language should one use when speaking to diplomats? Or what language should diplomats use? Or, to be more precise, what languages should a young diplomat try to learn to be more successful in his profession? The term language in diplomacy obviously can be interpreted in several ways. First, as tongue, mother tongue, or an acquired one, the speech used by one nation, tribe, or other similar large group of people. In this sense, we can say, for example, that French used to be the predominant diplomatic language in the first half of the 20th century. Second, as a special way of expressing the subtle needs of the diplomatic profession. In this way, it can be said, for example, that the delegate of such and such a country spoke of the given subject in totally non-diplomatic language. Also, the term can refer to the particular form, style, manner of tone of expression, such as the minister formulated his conditions in unusually strong language. It may mean as well the verbal or non-verbal expression of thoughts or feelings. Standing the gunships is a language that everyone understands. Segunda parte do texto. All of these meanings, and probably several others, can be utilized in both oral or written practice. In any of these senses, the use of language in diplomacy is of major importance, since language is not a simple vehicle for transmission of thoughts or instrument of communication, but very often the very essence of diplomatic vocation. And that has been so from the early beginnings of our profession. That's why from early times, the first envoys of the Egyptian pharaohs, Roman legates, medieval Dubrovnik consuls, etc., has to be educated and trained people, well spoken and polyglots. Então aqui algumas palavras aqui. To utilize, se for American English com Z, utilize, to use something for a particular purpose. It has been so, tem sido assim. Envoy, someone who is sent to another country as an official representative, enviado. Legate, an important official representative, especially an official representative of the Pope. Well spoken, speaking in a clear and polite way.
and in a way that is considered correct, que se expressa bem. Então, a pronúncia de feral é feral, né? Então, feral, né? Então, essa é a pronúncia correta de feral, ok? Vamos lá para a terceira parte do texto, vamos lá. Let us first look into different aspects of diplomatic language in its basic meaning, that of a tongue. Obviously, the first problem to solve is finding a common language. Diplomats only exceptionally find themselves in the situation to be able to communicate in one language common to all participants. This may be done between, for example, Germans and Austrians, or Portuguese and Brazilians, or representatives of different Arab countries, or British and Americans, etc. Not only are such occasions rare, but very often there is a serious difference between the same language used in one country or another. Vamos lá para a próxima parte. The several ways to overcome the problem of communication between people who speak different mother tongues. None of these ways is ideal. One solution, obviously, is that one of the interlocutors speaks the language of the other. Problems may arise. The knowledge of the language may not be adequate. One side is making a concession and the other has an immediate and significant advantage. There are possible political implications. It may be difficult to apply in multilateral diplomacy, etc. A second possibility is that both sides use a third, neutral language. A potential problem may be that neither side possesses full linguistic knowledge and control, leading to possible bad misunderstandings. Nevertheless, this method is frequently applied in international practice because of its political advantages. A third formula, using interpreters, is also very widely used, particularly in multilateral diplomacy or for negotiations at a very high political level, not only for reasons of equity, but because politicians and statesmen often do not speak foreign languages. This method also has disadvantages. It is time-consuming, costly, and sometimes inadequate or straightforwardly incorrect. Finally, there is the possibility of using one international synthetic artificial language, such as Esperanto. This solution would have many advantages, but unfortunately is not likely to be implemented soon, mostly because of the opposition of factors that dominate in the international political and therefore also cultural and linguistic scene. Vamos lá para os problemas dessa parte do texto. Knowledge, the information, skills and understanding that you have gained through learning or experience, conhecimento. Concession, something that you allow someone to have in order to end an argument or a disagreement, concessão. To apply, to use something as a method, idea or law in a particular situation, activity or process, aplicar. Nevertheless, in spite of a fact that you have just mentioned, mesmo assim, Esperanto is the name of an artificial language. It therefore, as a result of something that has just been mentioned, assim, por causa disso, consequentemente, e assim por diante. Vamos para a última parte do texto? So, each language is diplomatic. So, which language is the diplomatic one? The answer is not simple at all. Words are bricks from which sentences are made. Each sentence should be a wound-up thought. If one wants to be clear, and particularly when using a language which he doesn't not master perfectly, it's better to use short, simple sentences. On the contrary, if one wishes to camouflage his thoughts or even not say anything specific, it can be well achieved by using
a more complicated style, complex sentences, digressions, interrupting one's own flow of thought and introducing new topics. One may leave the impression of being a little confused, but the basic purpose of withholding the real answer can be accomplished. E aqui o local de onde esse texto foi retirado. Vamos lá, alguns vocabulários. Brick, a hard block of baked clay used for building walls or houses. Tijolo. To master, to learn a skill or language so well that you have no difficulty with it. Dominar um assunto. To wish, if you wish to do something, you want to do it. Desejar. To camouflage, to hide something, especially by making it look the same as the things around it, or by making it seem like something else. Camuflar algo. Digression. Digressions. Digression. Olha a pronúncia aqui, né? Eu li aqui como digression, mas a pronúncia é digression. To talk or write about something that is not your main subject. Ficar rodeando um assunto. E to withhold. To refuse to give someone something. Segurar. Então esse foi o texto, pessoal. É isso aí. Eu queria agradecer a teacher Vera Helena, de Minas Gerais, da escola DH Escola de Idiomas. Ela tem me ajudado bastante com os vídeos, tanto na parte técnica do próprio vídeo, como conselhos de como se portar na frente do vídeo, e aí vai, né? Além de parte técnica em relação à língua. Então eu tenho que agradecer ela lá, da VH Escola de Idiomas. O e-mail dela é vhescoladeidiomas@gmail.com. A escola dela, ela é credenciada pelo Cambridge, então ela pode certificar os alunos ali, ou preparar os alunos para se certificarem pelo Cambridge. E ela dá aulas online, já faz bastante tempo. Então já tem ali um know-how de como trabalhar online, devido que pode ajudar aí na parte da pandemia, né? Então, pessoal, manda lá um e-mail para ela que ela vai responder certamente ali as suas dúvidas, ok? E qualquer dúvida ou pergunta sobre esse vídeo, manda lá um e-mail para inglespravocê2@gmail.com. Tem o Instagram também, tem o Facebook. Então é isso aí, pessoal. Esse daí foi o vídeo da resolução das questões desse terceiro texto. Vocês puderam reparar que ele era um texto longo, mais trabalhoso, porém a maioria das questões não faziam referência ao texto, né? Então aquela história de primeiro ler as questões para depois verificar o que acontece com o texto, ela se aplicou bem ali, né? Então você vê ali, tinham 6 questões e a metade ou mais da metade eu não precisava nem ter lido o texto, eu precisaria saber a gramática e aplicar o meu conhecimento de gramática para resolver as questões, tá? Então esse foi um bom exemplo aí de como se portar numa prova de inglês e até mesmo de português, no caso, ok? Isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.